Olá, alguém sabe me dizer se existe alguma diferença entre funções constantes, identidade, linear e afim? É isso que nós vamos ver nessa videoaula. Fica aqui comigo e solta a vinheta. Então, pessoal, vamos recomeçar a responder a pergunta do início do vídeo. É que se existe uma diferença entre função constante, função identidade, função linear e função afim. Já de antemão, eu lhes falo que existe uma pequena diferença. Elas têm uma semelhança pelo gráfico de cada uma ser uma linha reta, mas com posicionamentos diferentes e parâmetros diferentes. Vamos verificar o que é a função constante? Então, vamos fazer aqui um rápido estudo da função constante, ok? Vamos lá, temos aqui a nossa função constante. Primeira coisa que a gente tem que saber dela é a minha lei de formação. Ou seja, a lei de formação da minha função constante, ela é f de x igual a c. E esse c é uma constante. Beleza? Vamos ver aqui, rapidinho, o gráfico dela. É uma reta paralela ao eixo do x, passando pelos pontos 0, x igual a 0 e y igual a c, que é a nossa constante. Pessoal, aqui eu tenho a lei dela. E aqui eu tenho uma rápida representação da função constante. Olha só, a gente repara que ela é eternamente, tanto para menos infinito, quanto para mais infinito, ela vai ficar esse valorzinho aqui, ó, um pouco acima de 5. Beleza? Então, para a gente verificar como funciona tudo isso, vamos para uma visualização dinâmica no GeoGebra? Então, já estamos aqui no nosso ambiente do GeoGebra. Nós já sabemos, nós já vimos anteriormente que a lei de formação é f de x igual a c. Nós já sabemos que esse c aqui é um número, que ele vai ser constante ao longo do desenvolvimento dessa função. Nós já sabemos que o gráfico é uma reta paralela ao eixo do x, passando pelos pontos 0 e c. Agora, pessoal, eu criei aqui, vamos dizer assim, um controle deslizante para vocês verem como a modificação desse c, o que ele provoca no gráfico aqui da nossa função. Ó, deixa eu dar uma ajeitadinha aqui. Tá lá. Beleza? Então, olha só, o que que acontece? Aqui o c está igual a 16. Verificamos que ele está em cima do 16, né? Em y. Olha só, o x, ele assume o valor 0. Tá certo? E a constante aqui, ela é o número 16. Tá vendo aqui, ó? 16. Conforme eu for modificando, eu posso tanto subir, olha lá, agora ela tá 20.1, ó. Quanto eu posso descer ela. Tá vendo? Conforme vai se modificando os valores de y, ela é uma reta paralela ao eixo x e ela sobe e desce. E quer ver um detalhe interessante, ó? Ela pode se tornar o próprio eixo x, desde que esse c ele seja igual a 0. Tá ok? Estamos aqui, ó. Olha lá. C igual a 0. Tá certo? Ela pode ser um valor negativo. O que vocês têm que ficar na cabeça de vocês, tá? A gente tem que ficar na cabeça é o seguinte, que a função constante é uma reta paralela ao eixo x. E ela, conforme ela vai assumindo os valores dela, esse valor c são os valores assumidos no eixo y, no eixo das ordenadas. E esses valores, eles podem tanto ser negativos, quando forem negativos, ele vai estar abaixo do eixo x, e quando forem positivos, eles vão estar acima do eixo x, tá? E se o c for igual a 0, nós verificamos aqui, ó, que o c é igual a 0, ó. Olha lá, c é igual a 0. É todo o eixo x.
Tá certo? Então tá, pessoal, vamos à próxima função. Vamos estudar agora a função identidade. Vamos ver a lei de formação dela, que é f de x igual a x. Nós vamos entender o que significa isso aqui. Vamos estudar rapidamente o gráfico. E o gráfico se caracteriza por ser uma reta bissetriz no primeiro e terceiro quadrante, onde os pares ordenados, né, formados, que vão formar os pontos que vão formar o gráfico, o meu x é igual a y. Vamos entender isso aqui, tá? Vamos supor que eu pegue um x aleatório, eu pegue x igual a 5. Aí esse x eu jogo na função f de x. Então eu vou ter f de 5 é igual ao próprio 5. Então tá aqui, ó. O 5, eu entrei com 5. O meu f de x também será igual a 5. Beleza? Tem aqui o meu primeiro ponto dessa função. 5 e 5. Se eu quiser pegar 15, vamos lá, para x igual a 15. Isso significa dizer que eu vou fazer o meu f de 15. Como o meu f de x é igual a x, eu vou obter 15. Ou seja, se eu entrar aqui com 15, o valor assumido pelo meu f de x lá no eixo y vai ser exatamente 15. Repara que os valores de x são iguais aos valores de y. Então vamos lá, vamos pegar aqui, isso aqui, ó, nós estamos aqui no primeiro quadrante, tá certo? Vamos lembrar aqui os quadrantes, pessoal. Aqui eu tenho o primeiro quadrante, aí no sentido anti-horário eu vou numerando. Segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante, ok? Então aqui, ó, essa partezinha aqui, ó, entre o x e o meu eixo y, aqui eu tenho o primeiro quadrante. Esse outro lado aqui eu tenho o segundo, abaixo o terceiro e abaixo o quarto. Repara que o primeiro e o terceiro quadrantes são chamados também de quadrantes ímpares. Tá certo? E é justamente nesse quadrante que o gráfico, ele representa a função, ele é a reta bissetriz. O que quer dizer que é a reta bissetriz, pessoal? Significa que ele corta aqui, ó, na metade. Se o eixo, entre o eixo x e o eixo y forma um ângulo de 90 graus, a metade, ó, ele vai ficar com 45 graus, ó. Então toda vez que for falar da bissetriz do quadrante ímpar, você já sabe que é a reta que corta os quadrantes. O primeiro quadrante e o terceiro quadrante justamente na metade. Tá certo? Ok? Vamos lá. Se eu pegasse o meu x aqui, ó, vamos dizer que eu pego o x menos 5. Então, olha lá. Meu f de x, eu entro com menos 5. Meu f de x vai sair menos 5. Então, tá aqui, ó. Vocês estão reparando que os valores assumidos por x são exatamente os mesmos valores assumidos por y. É isso que essa parte aqui, ó, ele quer dizer. Se a gente for enumerar cada ponto, aqui vai ser 15 e 15, 5 e 5, menos 5, menos 5. Esse pontinho aqui. Então, para a gente verificar como funciona tudo isso, vamos para uma visualização dinâmica no GeoGebra? Estamos aqui com o ambiente do GeoGebra aberto e eu quero que vocês prestem atenção bem no seguinte. Nós já falamos sobre a função identidade, sobre a lei de formação dela e o gráfico dela, como é que se desenvolve, né? Sabemos que a lei de formação é f de x igual a x, ou seja, todos os valores que x assumir, o valor de y correspondente vai ser o mesmo valor desse x. E o gráfico dela é uma reta que vai cortar. Ela é uma reta bissetriz entre aqui, ó, o primeiro quadrante e o terceiro. E o
principal disso, né, que ela é uma reta bissetriz dos quadrantes ímpares, ou seja, primeiro e terceiro, significa que os valores de x são exatamente iguais aos valores de y. É isso que eu quero mostrar aqui para vocês de uma forma mais dinâmica. Olha só, observe esse ponto A. Olha o que o software ele me dá. Ó. Quando eu passo aqui em cima do ponto A, olha lá, ele me dá A, 10 e 10. Vamos supor que esse ponto A eu modifique ele. Ó, trouxe ele para cá, modifiquei ele em cima, desde que esteja em cima da reta. Olha para cá, ó. Vamos lá no ponto A de novo. Olha lá, menos 20, 0,1 e menos 20... Vamos... Peraí, saiu, pessoal. Menos 20, 0,1 para x e menos 20, 0,1 para y. Tá vendo que eles possuem o valor de x, ó, é igual. Olha aqui, ó, modifiquei o ar novamente, ó. Menos 30, tanto para x quanto para y. Todos os pontos, pessoal, não interessa. Olha aqui o ponto C, ó. 40 para x, 40 para y. Olha o ponto B. 20 para x e 20 para y. Outra coisa que é interessante vocês observarem, a gente está ciente disso, é que o sinal também, ó. Aqui, ó, tanto x quanto y no primeiro quadrante são positivos. E no terceiro quadrante, tanto x quanto y são negativos. Não interessa, qualquer ponto que eu botar sobre essa reta, se eu quiser inventar aqui um outro ponto qualquer. Vamos inventar aqui o ponto... Olha lá, o ponto D, ó. O ponto D. A coordenada dele, ó, acabei de inventar o ponto D e vou mover ele. Olha a coordenada dele. Vocês reparam? Não apareceu aqui, peraí. Olha lá, a coordenada dele. Você repara que o valor de x, menos 45,04, é o mesmo valor de y. Então, se eu correr esse ponto em toda essa reta, é isso que vai estar acontecendo. Tá bom? Vamos para o estudo da próxima função, pessoal. A próxima função a ser estudada vai ser a função linear. Assim como a gente fez com as outras anteriores, nós vamos verificar aqui a lei de formação e o gráfico dela e vamos abordar algumas coisinhas sobre esse gráfico. Beleza? Olha aqui para a lei de formação dessa função. Ela diz que f de x é igual a ax. Pessoal, aqui ó, nós temos ax. Então a gente tem um valor de a que multiplica x. Ou seja, eu entro com um número, esse número é multiplicado por esse valorzinho de a, que pode ser um número real qualquer, e é multiplicado por esse número que eu entrei na função. Já o gráfico dela é uma reta que passa... Então vamos lá, uma reta que passa pela origem. Agora, um detalhe muito importante. Esse A aqui, ele tem que ser diferente de zero. Por quê? Se eu fizer f de x, né, igual a ax, e esse A aqui for zero, só um momento. Aqui, ó, deixa eu corrigir aqui, ó. Eu vou ter f de x igual a 0x, ou seja, vai ser sempre zero. Vai estar, é o meu próprio eixo x. Então, o valor do meu A, ele tem que ser sempre diferente de zero. Ok? No GeoGebra, lá na parte dinâmica, vocês vão enxergar melhor isso aí. Então, para a gente verificar como funciona tudo isso, vamos para uma visualização dinâmica no GeoGebra? Vamos ver a função linear no ambiente aqui do GeoGebra. Beleza? Então, olha só, nós já sabemos que a lei de formação dela é f de x igual a ax e esse a tem que ser diferente de zero. E o gráfico é uma reta que passa aqui, ó, pessoal, pela origem, pelo ponto 0 para x, 0 para y. Agora, vamos entender o que eu modificando esse a, né, o que acontece com o gráfico da função quando eu modifico a. Olha só, o A aqui, a gente está iniciando aqui, ó, no nosso controle por 0,2. Eu vou aumentar
esse A. Olha o que acontece. Eu aumento esse ângulo aqui, ó, entre o eixo X e o gráfico no sentido horário. Ó, vou aumentar mais um pouquinho, ó. O A já está aqui como 1,9, beleza? Eu não vou entrar no mérito da questão desse A, que ele se chama-se coeficiente angular, nessa videoaula não. Eu vou fazer uma videoaula após essa, que aí vocês acompanham, a gente vai estar falando sobre esse A aqui, que ele chama-se coeficiente angular, tá certo? Eu só quero que vocês entendam o aumento dele, o que provoca no gráfico da minha função. E a diminuição dele, o que provoca? Olha só, estamos aqui em 4,7. Vamos diminuir, vamos botar ele negativo. Olha lá, ó. Ah, outro detalhe, pessoal, olha só, no zero, por isso que não pode ser zero, o A tem que ser diferente de zero, porque senão configura a lei dessa função, ela fica aqui como se fosse o próprio eixo X. Tá ok? Mas vamos abaixar esse A, vamos tirar ele, vamos abaixar ele de zero, né? Vamos botar ele negativo, olha só, menos 0,1. Olha esse ângulo aqui, ó, observa esse ângulo do eixo X, partindo aqui do eixo X do primeiro quadrante, até o gráfico da minha função no sentido anti-horário. O que aconteceu? Ficou um ângulo obtuso, maior do que 90 graus, ó. E quanto mais eu diminuo, ó, olha o que acontece, ó. Tá certo? Tá bom? Então a gente viu aqui de uma forma mais, vamos dizer assim, mais dinâmica, né? O que esse A provoca na minha função. Quando ele é positivo, quando ele é zero, que ele não pode ser zero, porque senão não faz sentido, né? Eu tenho uma função que ela vai ficar toda sobre o eixo X. E quando ele é negativo, tá bom? Esse A ele chama-se coeficiente angular. Vamos para a próxima função, pessoal. Vamos iniciar o estudo da nossa última função dessa videoaula, que é a função afim. Beleza? Olha só, pessoal, a lei de formação dela, ela é o seguinte: f de x igual a ax mais b, tá? Não vou entrar em muito detalhe, mas eu quero que vocês fiquem na cabeça o seguinte, que esse A aqui, ele chama-se coeficiente angular da reta, que é o gráfico, dessa reta aqui que está em vermelho, que na verdade configura o gráfico de f de x igual a ax mais b. Beleza? Eu quero que vocês saibam também que o nome desse b aqui, ele chama-se coeficiente linear da reta. Ele é justamente onde a reta corta o eixo Y. Tá certo? Então aqui, ó, onde a minha reta, a reta do meu gráfico, cortar o eixo Y, a esse ponto aqui, ó, 0 para x e b para y, que pode assumir qualquer valor, é o coeficiente, é o valor do coeficiente linear da minha reta. E o meu gráfico da minha função afim é uma reta que sempre vai cortar os eixos coordenados. Aqui, ó, vocês estão percebendo que já começa a diferenciar, ter uma certa diferença das funções, tanto a parte gráfica quanto a parte da lei, ó. Então vai ser sempre assim, ó. Essa função afim, ela sempre vai cortar o eixo x em um ponto e o eixo y no outro ponto, tá? Onde ela corta o eixo x, eu vou adiantar um pouco a fita, chama-se raiz, tá bom? A raiz é quando eu tenho o seguinte: eu tenho um valor de x e o meu valor de y igual a zero. Lembrando aqui que eu falar de y e falar de f de x são sinônimos, tá? Porque quando eu entro com o valor de x, eu obtenho um valor para y. Beleza? Então, aqui, ó,
Então estamos aqui, o coeficiente angular, o coeficiente linear. Lembrando que esse meu A, ou seja, o meu coeficiente angular da minha reta, certo? Ele tem que ser diferente de zero. Então vamos lá no ambiente de GeoGebra, tá? E vamos verificar, eu vou modificar aqui tanto A quanto B e vamos ver o que acontece com o posicionamento da reta que representa esse gráfico. Então, para a gente verificar como funciona tudo isso, vamos para uma visualização dinâmica no GeoGebra? Estamos aqui então no ambiente de GeoGebra. Conforme eu falei lá no quadro, o que acontece? Eu não vou ficar entrando em detalhe falando sobre o coeficiente A, que é o coeficiente angular da reta, o coeficiente B, que é o coeficiente linear da reta. Eu não vou falar aqui sobre raiz, tá bom? Eu não vou dar muito detalhe. O único objetivo aqui, né, é ver dinamicamente o que é a modificação do A. Quando eu modifico os valores do meu coeficiente angular, o que acontece com a minha reta, ou seja, com o meu gráfico. E o objetivo vai ser também a modificação de B, o que provoca na minha reta, o que provoca no meu gráfico, tá bom? Eu vou fazer uma outra videoaula dando detalhes dessa função afim. Então fica ligado aí no canal, pessoal. E até agora, se você não deixou o seu like, se você está gostando do vídeo, eu aproveito a oportunidade para pedir para você deixar o seu like, ok? E se inscrever no canal, se ainda não for inscrito, e deixa o sininho aí ativado, porque vocês vão receber todas as notificações aqui do YouTube, tá certo? Então vamos lá, aqui ó, o B, eu criei um controle deslizante para A e um controle deslizante para B. A partir daí, nós vamos fazer modificações nesse A. Olha lá, o A está aqui igual a 3, tá bom? Eu não vou falar, eu não vou ultrapassar o que é o A em si. Só fiquem sabendo, fiquem ligados no nome. Coeficiente angular. Então vamos aumentar o coeficiente angular. Reparem aqui, ó, 3.3, 3.2, ó, eu estou aumentando, ó. 4, olha o que acontece quando eu aumento o meu A. E o que acontece quando eu diminuo? Olha lá, ó. Opa, quando o meu A é igual a zero, repara que ficou uma coisa interessante, né? Se eu tenho A igual a zero, ele torna-se uma função constante. E esse valor assumido aqui no eixo Y é justamente o quê? O meu B, tá certo? Olha lá, quando o A é negativo, olha o ângulo aqui, ó, entre o meu eixo X no sentido anti-horário até o meu gráfico. Isso aqui é importante, tá observando essa angulação, porque futuramente essa angulação vai fazer um sentido aí nas nossas aulas, na vida de vocês também. Ó o A, ó. Eu estou diminuindo mais ainda, olha o que acontece com ele. Beleza? Então eu vou retornar o A aqui para um valor positivo. Eu vou deixar A igual a 4. E agora a gente vai mexer no B. O B é aonde? É justamente onde o meu gráfico, ele corta o eixo Y. Aqui está o meu gráfico da minha função em vermelho. Essa reta vermelha, ela representa o meu gráfico da minha função. Ou seja, como a minha função se comporta de acordo com os valores assumidos aqui por X. Tá bom? Então vamos dar uma modificada. Ele está aqui em menos 30. Repare, ó. O ponto aqui é menos 30. Vamos mexer nele. Vamos subir, ó. Olha lá. Conforme ele sobe, ó. Olha aqui o meu gráfico como é que sobe, ó. Vocês estão percebendo isso aqui, ó? Olha lá, ó. E ele foi até 5, tá? Poderia até infinitamente. Agora, se eu modificar ele, ó, tô diminuindo, olha lá. Aqui, ó, quando ele passa de 0, ele fica aqui, ó, o valor de B positivo. Quando ele deixa de ser 0, ele é menor do que 0, olha lá o valor de B, ó. E outra coisa importante vocês verificarem é o seguinte, que a reta sempre vai cortar, a reta representada pelo gráfico, ela sempre vai cortar aqui.
num ponto no eixo X e num ponto no eixo Y. Eu vou adiantar um pouquinho mais a fita, pessoal. Esse ponto onde ela corta aqui o eixo X não é o meu A, não é o meu coeficiente linear da minha reta. Esse ponto aqui é a minha raiz da minha função, o zero da minha função afim. Beleza, pessoal? Então, eu acho que a gente viu dinamicamente aqui o que acontece modificando o A, né? Eu posso até animar aqui, ó. Vou animar os dois, eu vou animar o A e o B. Olha lá o que acontece, ó, modificando o A e o B. E o que é a função em si, né? Ela corta o eixo coordenado em dois pontos importantes. Um é na raiz e o outro é aqui no meu coeficiente linear. Então, pessoal, vamos encerrar a videoaula com a seguinte ideia. Existe sim uma diferença entre a função constante, a função identidade, a função linear e a função afim, tá? Apesar de que a semelhança entre elas, que todos os gráficos dela é uma reta, mas a lei de formação é diferente. Lembrando aqui, ó, função constante, f de x é igual a c. E aqui, ó, eu tenho o meu czinho. Beleza? E a nível de comportamento também. Muitas das vezes, uma função pode se comportar igual a outra, mas isso não quer dizer que elas sejam as mesmas funções. Então, nós relembrando aqui o gráfico da função constante, para fechar aqui legal, nós temos que ao gráfico aqui da função identidade, vou botar aqui o nome, tá, pessoal? Constante. Essa aqui, f de x é igual a x, é a minha função identidade. Aí eu tenho aqui a minha função, a próxima função, que é a minha função linear. Eu tenho f de x é igual a ax. E eu tenho a minha função afim. A minha função afim. E ela se dá pela lei f de x igual a ax mais b. Beleza? Então isso significa o seguinte, que eu tenho 4 funções diferentes, porém, uma pode se comportar em algum momento igual à outra, de acordo com os valores dos seus parâmetros, ou seja, seus coeficientes, e de acordo também com o valor assumido por x, quando a gente entra com x nela. Espero que vocês tenham gostado dessa aula, tenha ficado bem claro essa diferença, tenha entendido. Pessoal, então até a próxima videoaula. Não se esqueça de ficar ligado no canal, acionar aí, clicar no sininho, para que vocês possam estar recebendo as nossas atualizações de novas aulas, tá? Próxima videoaula que eu fizer sobre esse assunto, eu vou falar de função afim. Aí eu vou destrinchar toda ela. Um forte abraço, pessoal. Agradeço a sua presença. Se de repente esse vídeo te ajudou de alguma forma, se inscreva no canal, curta, comente e compartilhe. E não se esqueça de clicar no sininho para estar recebendo as nossas atualizações, pois desta forma você ajudará a fortalecer o canal e estará incentivando a produção de mais conteúdos. A gente se encontra na próxima videoaula.